Icaraíma, 21 dias. 5 de agosto, 11 horas da manhã. A última vez que 3 paulistas e um morador de Icaraíma, o Alencar, foram vistos com vida. É a última imagem dos 4 homens que foi registrada por uma câmera de segurança em um comércio da cidade. Depois disso, mais nenhuma pista. O que não sumiram foram os rumores. Nestas 3 semanas, diversas informações foram checadas, mas nada, nenhuma pista. Uma espera angustiante por respostas. Além do desaparecimento dos 3 moradores do interior de São Paulo e do homem que estaria cobrando a dívida, morador de Icaraíma, pai e filho, acusados pelo desaparecimento, também sumiram. 21 dias sem respostas. Essa noite eu sonhei com ele, que ele chegou tudo com a caminhonete macetada. O relato é de uma mãe que há mais de 20 dias aguarda o retorno do filho. Diego Henrique desapareceu após sair de Olímpia para uma cobrança de dívida no Paraná. Além dele, Robisley Hernani e Rafael Juliano, moradores de Rio Preto, também viajaram para Icaraíma para tentar receber cerca de R$250 mil, que seriam um pagamento pela compra de uma propriedade rural. Às vezes ele me manda algumas coisas no celular, tipo assim, aí ele fala assim, soma pra mim, que foi as promissórias. Que aí deu o valor de 250 mil lá. Aquela de 1 milhão que falam? É mentira. São 10 promissórias de 25 mil. Os 3 amigos saíram de Rio Preto no dia 4 de agosto por volta das 7 horas da manhã e percorreram cerca de 622 quilômetros até Icaraíma, cidade do noroeste do Paraná. Chegaram lá no mesmo dia, por volta de 4 horas da tarde. E se encontraram com o contratante, Alencar de Souza, o homem que tinha vendido a propriedade rural. Eles então foram até o distrito de Vila Rica para tentar o primeiro contato com os devedores. Como não houve acordo, retornaram para a cidade paranaense, dormiram lá e na manhã seguinte foram novamente para a propriedade rural para uma nova tentativa. Desde então, nem os familiares, nem a polícia do Paraná têm informações sobre o paradeiro dos 3 paulistas e também do contratante, Alencar. O pai de Diego falou com o filho por telefone na noite anterior ao desaparecimento. Diego disse a ele que os devedores estavam armados. Rapaz, o negócio aqui tá meio feio, viu? Nós fomos lá na fazenda, lá, conversar com o velho, né? Tava o pai e filho. Mas a hora que eu vi o velho, eu já olhei e já vi o 38 pendurado. O velho estava armado. Eu falei, e aí? Nós conversamos, ele propôs lá de dar um pouco de terra, né? Uma casa também, mas ficou para nós ver amanhã. Amanhã cedo eu vim para cá. Eu ainda falei para ele, ó Diego, toma cuidado com isso aí. A Polícia Civil do Paraná chegou a realizar buscas em toda a região. E a Justiça decretou a prisão temporária de pai e filho, que seriam os compradores da propriedade, alvos das cobranças. Mas a dupla está foragida. Os familiares dos desaparecidos cobram mais empenho das autoridades na investigação. Sabemos que ele está em mãos as imagens que eles pegaram lá do pesqueiro. Ninguém nunca teve acesso. Estamos com 21 dias hoje completando. Ninguém tem acesso a nada, ninguém tem acesso a uma câmera da rodovia, ninguém tem acesso à câmera em volta, ninguém tem acesso à câmera do próprio pesqueiro. Tínhamos uma informação agora, por último, de um possível local que eles estariam. Passamos para o delegado, eu passei para ele pelo WhatsApp, ele não me respondeu, me ignorou. A nossa advogada tentou entrar em contato com ele e ele a ignorou também. A polícia chegou a apreender o carro dos suspeitos na propriedade rural. O veículo teria sido encontrado pela esposa de um dos desaparecidos. Nós caímos nesse sítio.
Esse sítio, aí um amigo meu começou a filmar, fazer as imagens, tirar foto, porque achou estranho que lá não tinha ninguém no sítio, mas tinha um carro até que não era velho, assim, um carro bom, né? E meu amigo pegou e tirou foto, tudo. Aí eu falei assim, gente, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir pro pesqueiro. Aí nós fomos pro pesqueiro, foi no dia que fez a diligência dos cachorros e tal. E aí o delegado tava lá e meu amigo falou assim, nossa, nós achamos super estranho, né? Um carro novo, assim, bom, abandonado lá no sítio deles, né? E mostrou a foto. Aí o delegado falou, esse carro tá lá? Falou, tá lá. Aí eles pegaram e foram e fizeram a apreensão do carro, que nós achamos o carro. Esse é o sítio da família mesmo? Sim, o sítio da família. Eles têm o lado direito o pesqueiro, o lado esquerdo o sítio, onde tem gado, tem as coisas deles. São 2 propriedades, de 2 lados. Os familiares afirmam que a polícia não tem passado informações sobre o andamento das investigações. Eu fiquei no Paraná por 7 dias. A minha impressão de que não estão fazendo nada. O que eles fizeram, eles guardaram para eles. Segundo eles, estão em investigação, mas essa investigação não vai acabar nunca. E eles estão tentando ganhar a gente pelo cansaço, mas não vai conseguir. Porque a gente não vai calar, a gente vai continuar e a gente vai até o fim. Enfim, vai ter que ter essa história. Os 3 amigos costumavam fazer cobranças e, segundo as esposas, nunca tiveram problema. Porque eles eram assim, eles iam tentar receber. Se não desse, via que não tinha acordo, eles voltavam para casa, entendeu? Aí depois ia negociando por telefone. Mas eles não voltaram, né? A filha de Rafael está grávida e a neta deve nascer em breve. Ele já planejava parar de fazer este tipo de trabalho para passar mais tempo com a família. E ele sempre trabalhou com cobrança, mas ele estava praticamente assim parando por causa da idade, porque já tá avô também, já estava bem assim, quase nem fazendo mais. Essa é a nossa família. E ontem eu falei aqui, e aí houve alguns erros de comunicação, talvez as pessoas não tenham entendido. Hoje, até divulgaram uma cidade que eu estava falando. Eu não vou... eu sei do poder da audiência da RIC TV, do Cidade Alerta. Tem muita gente até divulgando qual seria a cidade onde supostamente pai e filho estariam escondidos. E com isso, a polícia poderia tentar encontrá-los, mas a polícia já sabe qual é a cidade, né? Eles estariam nesse local, pelo menos próximo a esse local. Mas, em relação aos 4 homens, nada foi encontrado ainda. As pistas que chegaram ontem foram checadas e nenhuma informação foi repassada. Nesses 21 dias, uma pessoa foi presa com uma espingarda calibre 12, que a polícia acredita que essa arma tenha sido usada para matar esses 4 homens. Nada, então, mataram. O mandado de prisão expedido contra pai e filho diz homicídio. 21 dias sem respostas desses homens sequestrados, eles não estão mais, porque a mulher do Antônio Buscariolo contratou uma banca de advogados, 2 advogados, e eu disse, do Mato Grosso do Sul, para defendê-la no processo. Eles tentaram se habilitar ontem, o juiz negou, e aí o juiz negou dizendo, peraí, ela não tem que se habilitar no processo, ela não é investigada de nada. Isso levantou uma luz para a polícia de onde esses homens possam estar. Por quê? Um advogado da esposa do Antônio e não do próprio Antônio ou do filho dele. Então a polícia continua investigando, a equipe se reforçando o trabalho da Polícia Civil de Umuarama, não é só a polícia de Icaraíma. A regional de Umuarama está com pelo menos 3 equipes de investigadores para tentar prender pai e filho, porque os corpos, se realmente foram mortos conforme o mandado expedido, eles ainda estariam ou em uma área próxima a esse terreno aí que você está vendo na imagem, que era o terreno da negociação, e houve hoje uma informação importante no depoimento do pai de um deles. Você ouviu ali, o pai confirmando que o filho falou que o Antônio Buscariolo estava armado com a arma na cintura e que no dia seguinte foi marcado realmente o encontro, ou seja, eles se encontraram na segunda quando chegaram e ficou acertado que na terça eles iriam até um pedaço de terra onde seria dado esse pedaço de terra. Vocês conseguem pegar aí? Eu não consegui apontar qual era o trecho do depoimento do pai dele, porque eu sei que muita gente está chegando agora. Ali o pesqueiro, ó. Ah, um outro detalhe aí, só em relação ao pesqueiro. Você viu que a esposa de um deles disse, né? Que foi ela que encontrou o carro, ela estava seguindo a gente.
Porque quando a gente chegou para conversar com ela, ela disse, tudo bem, eu converso com você, mas me fala onde é o pesqueiro. E a gente estava do outro lado, foi onde nós encontramos o carro, que é o carro preto, que foi durante a tarde, e aí depois ela nos seguiu até o pesqueiro que fica do outro lado. Aquele depoimento do pai de um dos desaparecidos é importante, porque ele fala, o meu filho disse que eles acertaram de pegar um pedaço de terra e uma casa. Então foi essa a forma que eles encontraram de levar essas pessoas até o local onde a polícia está achando agora, que foi o ponto onde foi feita a tocaia, a emboscada, a execução de todos eles. Algumas pessoas falaram, Nader, foram dados muitos tiros. Eu vou trazer agora muita coisa, já que o delegado já falou, eu vou trazer aqui. Foram dados muitos tiros no carro a ponto do carro não andar, não funcionar. Esse carro teria que foi puxado com uma máquina. Segundo o delegado Gabriel, não. Nader, foram dados tiros dessas pessoas, uma pessoa correu, teria caído e foi atingida já no chão. Essa informação a polícia não confirma, mas o carro teria saído do local do encontro andando. Então o carro não foi danificado. Então, já que essas informações começaram a vazar, a gente vai trazer algumas delas hoje. Em relação ao carro, ele foi sim alvo de disparos, mas o carro teria saído do local do encontro funcionando. Em relação à tocaia, realmente aconteceu nesse terreno ali que o pai falou. Onde estão pai e filho? Exatamente as informações da polícia que eles passaram para o lado do Mato Grosso do Sul, onde uma banca de advogados tentou aí se habilitar no processo. Nader, é de alguma cidade da fronteira? Sim, é uma cidade muito próxima ao Paraguai. Mas então eles teriam ido para São Paulo e depois voltado? Pode ser que sim. A polícia ainda investiga essas possibilidades. Há outras polícias trabalhando em conjunto com a Polícia do Paraná? Também há outras polícias trabalhando. O cerco está sendo feito, 21 dias, e a gente vai continuar aguardando todos os dias em busca de respostas. Eu acredito que o que dei para falar desse caso foi falado, o carro realmente funcionou, teve gente falando que o carro tinha sido alvejado e não estava rodando, o delegado confirmou que o carro rodou. Eles foram vítimas de uma tocaia em uma área ali da área rural de Icaraíma, onde teriam ido ver essa terra que o pai de um deles confirmou ali, que eles iriam receber como parte do pagamento. Fechado? O rapaz que teria sido pego com a arma espingarda calibre 12 ainda está preso. Nader, quem é ele? É o irmão de um piloto de uma das balsas na região. Pronto, são informações que o delegado já deixou claro para muita gente, então não há por que não falar delas aqui. Esse homem continua preso mesmo por porte de arma? Sim, pode ter sido mudada a prisão dele, a gente não sabe porque o processo agora está em sigilo absoluto. Fechado? Qualquer novidade eu volto a trazer para você. Todos os dias tem sempre um capítulo novo, sempre que possível, sem atrapalhar as investigações, a gente vai falando aqui, tá bom? Icaraíma, 21 dias, 5 de agosto, 11 horas da manhã, a última vez que 3 paulistas e um morador de Icaraíma, o Alencar, foram vistos com vida. É a última imagem dos 4 homens, que foi registrada por uma câmera de segurança em um comércio da cidade. Depois disso, mais nenhuma pista. O que não sumiram foram os rumores. Nestas 3 semanas, diversas informações foram checadas, mas nada, nenhuma pista. Uma espera angustiante por respostas. Além do desaparecimento dos 3 moradores do interior de São Paulo e do homem que estaria cobrando a dívida, morador de Icaraíma, pai e filho, acusados pelo desaparecimento, também sumiram. 21 dias sem respostas. Essa noite eu sonhei com ele, que ele chegou todo com a caminhonete macetada. O relato é de uma mãe que há mais de 20 dias aguarda o retorno do filho. Diego Henrique desapareceu após sair de Olímpia para uma cobrança de dívida no Paraná. Além dele, Robisley Hernani e Rafael Juliano, moradores de Rio Preto, também viajaram para Icaraíma para tentar receber cerca de R$250 mil, que seriam um pagamento pela compra de uma propriedade rural. Às vezes ele me manda algumas coisas no celular, tipo assim, aí ele fala assim, soma pra mim, que foi as promissórias. Que aí deu o valor de 250 mil lá.
Aquela de 1 milhão que falam. É mentira. São 10 promissórias de 25 mil. Os 3 amigos saíram de Rio Preto no dia 4 de agosto por volta das 7 horas da manhã e percorreram cerca de 622 quilômetros até Icaraíma, cidade do noroeste do Paraná. Chegaram lá no mesmo dia por volta de 4 horas da tarde e se encontraram com o contratante, Alencar de Souza, o homem que tinha vendido a propriedade rural. Eles então foram até o distrito de Vila Rica para tentar o primeiro contato com os devedores. Como não houve acordo, retornaram para a cidade paranaense, dormiram lá e na manhã seguinte foram novamente para a propriedade rural para uma nova tentativa. Desde então, nem os familiares, nem a polícia do Paraná têm informações sobre o paradeiro dos 3 paulistas e também do contratante, Alencar. O pai de Diego falou com o filho por telefone na noite anterior ao desaparecimento. Diego disse a ele que os devedores estavam armados. Rapaz, o negócio aqui tá meio feio, viu? Nós fomos lá na fazenda, lá, conversar com o velho, né? Tava o pai e filho. Mas a hora que eu vi o velho, eu já olhei e já vi o 38 pendurado. O velho estava armado. Eu falei, e aí? Nós conversamos, ele propôs lá de dar um pouco de terra, né? Uma casa também, mas ficou para nós ver amanhã. Amanhã cedo eu vim para cá. Eu falei para ele, ó Diego, toma cuidado com isso aí. A Polícia Civil do Paraná chegou a realizar buscas em toda a região. E a Justiça decretou a prisão temporária de pai e filho, que seriam os compradores da propriedade, alvos das cobranças. Mas a dupla está foragida. Os familiares dos desaparecidos cobram mais empenho das autoridades na investigação. Sabemos que ele está em mãos. As imagens que eles pegaram lá do pesqueiro, ninguém nunca teve acesso. Estamos com 21 dias hoje completando. Ninguém tem acesso a nada, ninguém tem acesso a uma câmera da rodovia, ninguém tem acesso à câmera em volta, ninguém tem acesso à câmera do próprio pesqueiro. Tínhamos uma informação agora, por último, de um possível local que eles estariam. Passamos para o delegado, eu passei para ele pelo WhatsApp, ele não me respondeu, me ignorou. A nossa advogada tentou entrar em contato com ele e ele a ignorou também. A polícia chegou a apreender o carro dos suspeitos na propriedade rural. O veículo teria sido encontrado pela esposa de um dos desaparecidos. Nós caímos nesse sítio. Esse sítio, aí um amigo meu começou a filmar, fazer as imagens, tirar foto, porque achou estranho que lá não tinha ninguém no sítio, mas tinha um carro até que não era velho, assim, um carro bom, né? E meu amigo pegou e tirou foto, tudo. Aí eu falei assim, gente, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir pro pesqueiro. Aí nós fomos pro pesqueiro, foi no dia que fez a diligência dos cachorros e tal. E aí o delegado tava lá e meu amigo falou assim, nossa, nós achou super estranho, né? Um carro novo, assim, bom, abandonado lá no sítio deles, né? E mostrou a foto. Aí o delegado falou, esse carro tá lá? Falou, tá lá. Aí eles pegaram e fizeram a apreensão do carro, que nós achamos o carro. Esse é o sítio da família mesmo? Sim, sítio da família. Eles têm o lado direito o pesqueiro, o lado esquerdo o sítio, onde tem gado, tem as coisas deles. São 2 propriedades, de 2 lados. Os familiares afirmam que a polícia não tem passado informações sobre o andamento das investigações. Eu fiquei no Paraná por 7 dias. A minha impressão de que não estão fazendo nada. O que eles fizeram, eles guardaram para eles. Segundo eles, estão em investigação, mas essa investigação não vai acabar nunca. E eles estão tentando ganhar a gente pelo cansaço, mas não vai conseguir. Porque a gente não vai calar, a gente vai continuar e a gente vai até o fim. Um fim vai ter que ter essa história. Os 3 amigos costumavam fazer cobranças e, segundo as esposas, nunca tiveram problema. Porque eles eram assim, eles iam tentar receber. Se não desse, via que não tinha acordo, eles voltavam para casa, entendeu? Aí depois ia negociando por telefone. Mas eles não voltaram, né? A filha de Rafael está grávida e a neta deve nascer em breve. Ele já planejava parar de fazer este tipo de trabalho para passar mais tempo com a família. E ele sempre trabalhou com cobrança, mas ele estava praticamente assim parando por causa da idade, porque já tá avô também, já estava bem assim, quase nem fazendo mais. Essa é a nossa família. E ontem eu falei aqui, e aí houve alguns erros de comunicação, talvez as pessoas não tenham entendido. Hoje, até divulgaram uma cidade que eu estava falando. Eu não vou
Eu sei do poder da audiência da RIC TV, do Cidade Alerta. Tem muita gente até divulgando qual seria a cidade onde supostamente pai e filho estariam escondidos. E com isso, a polícia poderia tentar encontrá-los. Mas a polícia já sabe qual é a cidade, né? Eles estariam nesse local, pelo menos próximo a esse local. Mas, em relação aos 4 homens, nada foi encontrado ainda. As pistas que chegaram ontem foram checadas e nenhuma informação foi repassada. Nesses 21 dias, uma pessoa foi presa com espingarda calibre 12, que a polícia acredita que essa arma tenha sido usada para matar esses 4 homens. Nader, então, mataram. O mandado de prisão expedido contra pai e filho diz homicídio. 21 dias sem respostas desses homens sequestrados, eles não estão mais, porque a mulher do Antônibus Cariolo contratou uma banca de advogados, 2 advogados, e eu disse, do Mato Grosso do Sul, para defendê-la no processo. Eles tentaram se habilitar ontem, o juiz negou, e aí o juiz negou dizendo, peraí, ela não tem que se habilitar no processo, ela não é investigada de nada. Isso levantou uma luz para a polícia de onde esses homens possam estar. Por quê? Um advogado da esposa do Antônio e não do próprio Antônio ou do filho dele. Então a polícia continua investigando, a equipe se reforçando o trabalho da Polícia Civil de Umuarama. Não é só a polícia de Icaraíma. A regional de Umuarama está com pelo menos 3 equipes de investigadores para tentar prender pai e filho, porque os corpos, se realmente foram mortos conforme o mandado expedido, eles ainda estariam ou em uma área próxima a esse terreno aí que você está vendo na imagem, que era o terreno da negociação, e houve hoje uma informação importante no depoimento do pai de um deles. Você ouviu ali, o pai confirmando que o filho falou que o Antônibus Cariolo estava armado com a arma na cintura e que no dia seguinte foi marcado realmente o encontro, ou seja, eles se encontraram na segunda quando chegaram e ficou acertado que na terça eles iriam até um pedaço de terra onde seria dado esse pedaço de terra. Vocês conseguem pegar aí? Eu não consegui apontar qual era o trecho do depoimento do pai dele, porque eu sei que muita gente está chegando agora. Ali o pesqueiro, ó. Ah, um outro detalhe aí, só em relação ao pesqueiro. Você viu que a esposa de um deles disse, né? Que foi ela que encontrou o carro. Ela estava seguindo a gente. Porque quando a gente chegou para conversar com ela, ela disse, tudo bem, eu converso com você, mas me fala onde é o pesqueiro. E a gente estava do outro lado, foi onde nós encontramos o carro, que é o carro preto, que foi durante a tarde. E aí depois ela nos seguiu até o pesqueiro, que fica do outro lado. Aquele depoimento do pai de um dos desaparecidos é importante, porque ele fala, o meu filho disse que eles acertaram de pegar um pedaço de terra e uma casa. Então foi essa a forma que eles encontraram de levar essas pessoas até o local onde a polícia está achando agora, que foi o ponto onde foi feita a tocaia, a emboscada, a execução de todos eles. Algumas pessoas falaram, Nader, foram dados muitos tiros. Eu vou trazer agora muita coisa, já que o delegado já falou, eu vou trazer aqui. Foram dados muitos tiros do carro a ponto do carro não andar, não funcionar. Esse carro teria que foi puxado com uma máquina. Segundo o delegado Gabriel, não. Nader, foram dados tiros dessas pessoas, uma pessoa correu, teria caído e foi atingida já no chão. Essa informação a polícia não confirma, mas o carro teria saído do local do encontro andando. Então o carro não foi danificado. Então, já que essas informações começaram a vazar, a gente vai trazer algumas delas hoje. Em relação ao carro, ele foi sim alvo de disparos, mas o carro teria saído do local do encontro funcionando. Em relação à tocaia, realmente aconteceu nesse terreno ali que o pai falou. Onde estão pai e filho? Exatamente as informações da polícia que eles passaram para o lado do Mato Grosso do Sul, onde uma banca de advogados tentou aí se habilitar no processo. Nader, é de alguma cidade da fronteira? Sim, é uma cidade muito próxima ao Paraguai. Mas então eles teriam ido para São Paulo e depois voltado? Pode ser que sim. A polícia ainda investiga essas possibilidades. Há outras polícias trabalhando em conjunto com a Polícia do Paraná? Também há outras polícias trabalhando. O cerco está sendo feito, 21 dias, e a gente vai continuar aguardando todos os dias em busca de respostas. Eu acredito que o que dei para falar desse caso foi falado, o carro realmente funcionou, teve gente falando que o carro tinha sido alvejado e não estava rodando, o delegado confirmou que o carro rodou,
Eles foram vítimas de uma tocaia em uma área ali da área rural de Icaraíma, onde teriam ido ver essa terra que o pai de um deles confirmou ali que eles iriam receber como parte do pagamento. Fechado? Ah, o rapaz que teria sido pego com a arma espingarda calibre 12 ainda está preso. Nader, quem é ele? É o irmão de um piloto de uma das balsas na região. Pronto, são informações que o delegado já deixou claro para muita gente, então não há por que não falar delas aqui. Esse homem continua preso mesmo por porte de arma? Sim, pode ter sido mudada a prisão dele, a gente não sabe, porque o processo agora está em sigilo absoluto. Fechado? Qualquer novidade eu volto a trazer para você. Todos os dias tem sempre um capítulo novo, sempre que possível, sem atrapalhar as investigações, a gente vai falando aqui, tá bom?